Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 4. Certeza que hoje Deus vai falar bastante com você. Isso, capítulo de número 1, versículo de número 4. Eu posso ler, gente? Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler nos monitores que estão nas laterais, não tem problema algum. Coloca a mão na altura do seu coração e diga assim: Jesus, fale comigo. Diga: Jesus, eu preciso de um recado. Diga: Jesus, e eu creio que o Senhor vai falar, que o homem não vai falar, e que o teu Espírito vai fortalecer a minha vida. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: bom dia. Pastor, estou brigado com a minha mulher, faz as pazes agora. Diga: bom dia. Pastor, tem uma vizinha aqui que eu não sou chegado nela não, mas fala assim mesmo: bom dia. Fala para ela: se prepare. Fala: se prepare, vai ser bênção. Você esperou que eu ia falar do chicote? E o chicote vai estar lá. 1 Tessalonicenses, agora na seriedade da palavra, capítulo de número 1, versículo 4, o tema é um bom mandato. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de quem? Meu irmão, para cada pessoa, não leia mais a sua Bíblia, olha para o pastor aqui, para cada pessoa, Deus deu uma eleição. Pastor, só vai falar de eleição aqui, não vou falar da que nós estamos presenciando aí, agora aqui em São Paulo, está tendo segundo turno aí, né, para governador, e está tendo também no Brasil segundo turno para presidente. Estou deixando essa eleição agora só para te explicar qual eleição que o apóstolo Paulo falou com a igreja aqui dos Tessalonicenses. Se enquadra em nós. Tem gente que está aqui que não percebe, presta atenção. Se a pessoa, um exemplo, o vereador lá que você votou nele, se ele não fizer o bom mandato, olha para mim, ele vai ser eleito para a próxima? Vai? Claro que não. Espiritualmente falando, olha para mim, tem muitos que têm perdido a eleição que Deus deu. De quê? Olha para mim. Marido, Deus te elegeu para ser um bom marido. Esposa, não vou ficar chutando aqui. Filho, às vezes obreira, que para mim tem um papel tão importante como o papel do pastor. O obreiro, geralmente a obreira, tem mais contato com os membros do que o próprio pastor. Por exemplo, você quer que eu te provo isso? Você chegou ali agora. O pastor estava lá no escritório preparando. Até brinquei com o pastor Alex, a gente estava conversando, que eu acho que é melhor você, quando você não tem nenhuma, do que quando você tem muitas mensagens. Você fica pedindo Deus para saber qual que você vai pregar. Mas o obreiro te recebeu, te cumprimentou. Às vezes até te auxiliou a sentar aí num lugar aí mais fácil. O obreiro, eu costumo dizer que ele é o espelho da igreja. Todos, não só o obreiro, mas às vezes Deus te elegeu para ser um patrão. Às vezes Deus te elegeu para ser um cabeça dentro de um lar. Quando eu falo um cabeça, que às vezes é a mulher que tem feito esse papel e tem feito com maestria. Deus te elegeu. Se você não fizer um bom mandato, olha para mim, você pode perder essa eleição. Esquece agora obreiro, marido, esposa, pastor, mas olha para mim. Deus às vezes nos elege para nós sermos bons vizinhos. E tem gente que mora perto de nós que não sabe nem que a gente é crente. Isso eu estou falando e você entenda como você quiser. Mas tem gente que teve um bom mandato como namorado. Como namorado, teve um bom mandato. Era aquele camarada que estava sempre atencioso, observava os detalhes. É que eu não sei que negócio é esse. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa com você. A mulher, ela gosta que observe às vezes os detalhes, irmão. Tem algumas, tem outras que não. Mas quando era namorado, você colocava, presta bastante atenção, você elogiava, né? A mulher pintou o cabelo diferente. Você olha, nossa, tá bom. Hoje em dia, meu amigo, você não sabe nem a cor do olho da sua mulher mais, já perdeu até a cor do olho. Na verdade. Ia namorar, estava sempre arrumadinho, né? Sempre bonitinho, né? Arrumar. Hoje em dia, como namorado, fazia um bom mandato. Colocava bala house na boca, né? Hoje parece que o rabo do gambá tá saindo da boca. Olha pra mim. Fez um bom mandato como namorado.
como namorada, aí Deus promoveu. Agora elegeu para ser marido, para ser esposa. E a pessoa está pisando na bola. Você vai perder o mandato, hein, rapaz? Você olha para o pastor. Eu estou falando do cenário de política nossa aqui hoje. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia. Não sou eu que diz. Ó, sabendo, amados irmãos, 1 Tessalonicenses 1,4, que a vossa eleição é de quem? Se o pastor começar a pisar na bola, começar a não se preparar, ele fez um bom mandato como auxiliar, mas aí foi promovido, está tomando conta agora da igreja. E não olha para mim, rapidinho Deus tira ele daqui. É lógico que tem casos, por exemplo, que o pastor passa rápido, mas aí você observa que ele vai para uma responsabilidade maior. Ali não foi Deus que tirou, foi Deus que o promoveu. A gente sabe disso. Mas eu estou te fazendo uma pergunta. Será que você tem feito um bom mandato? E você tem que responder, não para mim, responda para você. No meio que você vive. Você quer ser patrão, mas você é um mau funcionário. Você nunca vai ser promovido a patrão, amigo. Ou você não sabe que a sua eleição, ela é de quem? Como é que Deus ele vai honrar aquele que não honra? Primeira coisa que você tem que saber, para sermos bons naquilo que Deus nos elegeu, a gente tem que aprender. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Então, hoje a mensagem é um bom mandato. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Não foi uma carta que Timóteo escreveu, foi o apóstolo Paulo para o seu obreiro querido Timóteo. Olha o que está escrito aí, ó. Procura apresentar-te a quem? Derrotado, né? Procura apresentar-te a Deus, o quê? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de quem? Olha para mim, nós só iremos fazer um bom mandato naquilo que Deus nos elegeu. Olha para o pastor, se eu estiver manejando bem, o que é igreja? Eu sempre falo para casais, sempre não, alguns eu falo, a outros não, porque Deus não dá direção. Eu falo assim, amigo, presta atenção, o Jesus no seu lugar, o que ele faria nessa questão sua da sua esposa aí? Teve um casal, há um tempo atrás, que vieram conversar comigo e eles faziam a obra. Estavam querendo separar. Gente, olha para mim. Por aí afora hoje, presta atenção aqui, gente. Existe ali, estão falando em algumas terapias e por aí afora, que eu não sou contra, eu acho que todo meio de ajuda é válido, mas você tem que reter o que é bom, não reter tudo, só o que é bom. Fala assim, ó, que se existe incompatibilidade, diferença, às vezes é necessário repensar o casamento. Onde a Bíblia diz isso? E aí os dois querendo separar porque os dois não combinavam. Estou sendo sincero, é basicamente assim, um gosta de forró, outro gosta de rock, um exemplo. Coisas opostas. E aí eu percebi que quem estava reluzente ali, que estava relutando para não separar, era a mulher. E o cara queria, o cara conhecia a palavra, já tinha até pregado a palavra. E aí eu olhei para ele e falei assim, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, estou perto da sua esposa aqui. Se viesse um casal pedindo para você atendimento quando você pregava a palavra, qual que era o atendimento que você daria para o casal? Ele foi e falou assim, levantou, pastor, obrigado, eu já sei o que vou fazer. Eu falei, o que é isso? Não, pastor, já sei. Eu daria o conselho para continuar e para lutar. E eu estou pisando na bola? Pastor, não precisa falar mais, minha esposa me perdoa, a história agora vai ser outra. Por quê? Quando você quer executar um bom mandato, isso aqui, ó, tem que estar à sua frente. Gente, é para tudo. Aqui tem tudo, gente, que você quer. Olha, quantos anos a palavra foi escrita, tem livro que foi escrito há muito mais de centenas de anos, que aqui fala de coisa que é atual hoje, que não existia antes. Eu estava vendo um trecho de um podcast aí, eu não assisti tudo, mas só um pedaço que uma pessoa da igreja compartilhou. Um camarada que é um dos maiores investidores que tem no Brasil hoje aí, que artistas consultam eles para investir. Ele é bem sucedido. Aí o cara perguntou para ele assim, ô fulano, no podcast, como que você conseguiu alcançar esse sucesso? Aí ele falou, eu baseei a minha carreira em provérbios. Aí o cara falou assim, mas que provérbios? Provérbios de quem? Chinês? Indiano? Ele, não, esses aí são provérbios bons. Mas eu descobri um provérbio que já tinha sobre investimento. Provérbio de Salomão. Aí o cara, o quê? Ele é.
Toda a minha carreira foi pautada nisso aí. Olha para mim. Naquele tempo existia investimento em bolsa de valores, mas eu já trazia o que iria acontecer hoje. Olha para o pastor. Você tem que fazer uma boa eleição naquilo que Deus te chamou. E para fazer uma boa eleição naquilo que Deus te chamou, você tem que manejar bem a palavra. A palavra tem que estar à sua frente. Por exemplo, se alguém viesse te pedir uma orientação sobre aquilo que você está vivendo, qual é a orientação que você daria para ele? É aquela que você tem que praticar. E aí eu achei muito interessante. O cara levantou e falou, não, pastor, não preciso falar mais com o senhor, não. Eu já sei o que tem que fazer. Ô, esposa, você me desculpa, me perdoa. Está fazendo você sofrer isso tudo, esse papelão. A partir de hoje a ideia vai ser outra. Olha para mim, nunca mais me chamaram para conversar. Mas de vez em quando eu vejo eles postando fotos, os dois juntos viajando. Você tem que fazer um bom mandato naquilo que Deus te elegeu. Seja qualquer... Na sua cabeça agora, Deus já te mostrou para que Ele te elegeu. Esquece agora a função. Mas Deus te elegeu para ser uma má ovelha ou uma boa ovelha? Eu estava vendo um vídeo de uma ovelha que saiu correndo atrás de um pastor. Alguém chegou a ver esse vídeo? Queria dar cabeçada no pastor. Lembre-se que quem te chamou para ser ovelha não foi o pastor. Quem te elegeu como ovelha foi Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda a essa. Quem é que gera ovelha? É o pastor ou é a ovelha? E aí, você está fazendo um bom mandato como ovelha? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Fala não responde não. Não, pastor, eu busco para mim. Você está sendo muito egoísta, né? Estou sendo bem sincero. Eu já falei com vocês. Tragam, me apresente, deixa que o resto a gente faz. Como ovelha, você tem feito um bom mandato? Ou você vai repetir as mesmas mentiras para Deus hoje, na hora de tomar a Santa Ceia? Você vai mudar e não muda nada. Tem uma frase que diz, o ruim do malandro é achar que todo mundo é um otário. Meu amigo, Deus não é bobo, tá? Deus sabe de tudo. Respeito e te... Não vou falar que te entendo, porque eu não te entendo, não. Mas você foi eleito por Deus para ser pai. O pai, olha para mim, não é só mandar a pensão, tem que visitar de vez em quando. De vez em quando, não sempre, né? Já que errou separando, agora vai errar só, deixa. Não, estou cuidando, estou mandando aqui, ela cuida lá. Ué, eu estou sendo bem sincero contigo, a gente cresceu sem dinheiro, minha mãe e nós, né? Lá quando meu pai morreu. Ele não tinha dinheiro, não. Mas o carinho que a minha mãe me deu serviu de, com todo respeito, uma lacuna. Porque o dinheiro não tinha, o dinheiro que não tinha. O carinho e as broncas de vez em quando supria. Eu estava falando com a minha mãe hoje não, quinta-feira, a gente estava conversando no vídeo, e aí ela falou comigo assim, meu filho, o que é aquele negócio que você falou lá, que você falou com a mulher, que se o filho dela não... Eu falei, não, mãe, teve uma irmã que falou para mim, nossa, você fala muito da sua mãe, né? Mas não falou no questão de brincadeira, não, é questão mesmo de afrontar. Eu falei com ela, eu falo, porque minha mãe me deu um bom exemplo. Se o seu filho não dá bom exemplo para a senhora ele falar bem da senhora, o problema é da senhora. Aí depois eu pedi perdão para ela. Mas você quer é sério. Você tem feito um bom mandato naquilo que Deus te chamou? Ô patrão, não estou falando para você colocar o salário de todo mundo igual ao seu, mas seja justo. Seja justo, rapaz. Seja justo. É a mesma coisa. Eu não quero que você entenda o pastor de errado, não. Mas se a pessoa fizer bem para mim, eu vou ser grato a ela. O que eu estou vendo de gente aí por aí afora sem caráter não é brincadeira. Foi ajudado, foi feito algo bom para ela, a pessoa vai e não reconhece e dá crédito para outra pessoa. Eu estou sendo bem sincero contigo. A gratidão revela o nosso caráter de cristão, hein? Você toma muito cuidado. Eu respeito, mas você tem feito um bom mandato? Naquilo que Deus te chamou? Jonas capítulo 1. Muitos assumem a sua eleição e acabam trazendo problemas porque não sabem manejar bem a palavra. Eu vou lendo algumas coisas aqui com vocês, depois eu vou voltar para fazer uma observação sobre Jonas aqui. Jonas capítulo 1, versículo 1. Eu te pergunto, você está entendendo, gente?
Em Deus nós temos uma eleição. E nessa eleição, para sermos promovidos, nós temos que fazer um bom o quê? Pronto, você já entendeu a mensagem. Atenção agora, vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Já conhecemos isso aqui de trás para frente, de frente para trás. Qual que era a missão, a eleição que Deus deu para Jonas? Jonas era um profeta. Para o Jonas ser abençoado, para o Jonas ser promovido ou o que for, ele tinha que fazer um bom o quê? E como eu faço um bom mandato? Manejando bem a palavra de quem? Então a palavra veio para ele. Faça, Jonas. E aí você já sabe a história, ó. Se você não conseguiu abrir, leia nos monitores para você não perder a mensagem. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. De diante da face de quem? Olha para o pastor aqui, você entendeu? Ele vai cumprir ou não? Vai cumprir ou não, gente? Pula para o versículo 14 e você já sabe. Depois eu vou voltar fazendo as observações. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente. Atenção agora. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Atenção. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha o versículo 17. Depois eu volto. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para o que o tragasse. A Jonas, né? E esteve Jonas 3 dias e 3 noites, só isso, nas entranhas de quem? O Jonas, quando ele fugiu do Senhor, ele estava fazendo um bom mandato, igreja? Olha para o pastor aqui, não estava. Mas o que me chama a atenção em Jonas, 1, 2, 3, são 4 coisas. Volta no versículo 3 aí. Rapidinho, eu não vou ficar fazendo isso, porque hoje eu quero entrar na parte principal já já. Vamos ler com o pastor? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E vai fazer o quê? E o quê? Espera aí, olha para o pastor. Desobedeceu a Deus, ele desceu. Olha o versículo 5 agora. Foi só caindo. Versículo 5, ó. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar de seu peso. Jonas, porém, mais uma vez o quê? Ó, olha para mim. Não obedeceu, não fez o bom mandato, desceu. Agora de novo Jonas está descendo. Desceu para Jope, agora está descendo para dentro do navio. Versículo de número 15. E levantaram Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar sua fúria. Olha para mim. Quando jogaram Jonas no mar, ele ficou boiando ou ele desceu? Olha para mim. Olha para mim. Olha para o pastor. Você quer descobrir se a pessoa está fazendo um bom mandato ou não? É só observar se ela está caindo na vida. Não acabou não. Olha o versículo 17. Deparou, pois, Senhor, um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nessa grande peixe. Olha para mim. Quando o peixe ele come, ele fica boiando por cima d'água? O que ele faz? Ó, desceu para Jope, desceu para dentro do navio, desceu lá para o porão do navio, desceu no mar e desceu para o fundo do mar. Olha para mim. Quem não faz o bom mandato só desce na vida, só cai. Começa a perder dinheiro, começa, às vezes, a perder recursos, aí vai perdendo aquela paz dentro de casa, vai só caindo, a tendência é só cair. É verdade, pessoal. E se o Jonas não se arrependesse, ele ia descer mais um pouquinho, não ia? Olha para o pastor, para o parâmetro humano, o céu fica onde? E para o parâmetro humano, o que fica embaixo? Ele ia descer mais uma vez ou não ia? Gente, não fica triste com o pastor. Observa se você está perdendo muita coisa na vida. Você pode não estar executando um bom mandato. Começou a ter uma dificuldadezinha, levanta a sua cabeça e fala: Jesus, onde eu estou? Não estou executando um bom mandato. Eu vou melhorar. Porque, meu irmão, não tem como. Deus fez a gente para avançar, não para regredir. Tem gente que já está andando para trás há muito tempo e não tem acordado. Mas tem gente que acorda, é claro, mas tem outros que não. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Portanto, irmãos, procurai, fazer cada vez mais firme
A vossa o quê? E o quê? O que é fazer firme, mais firme? É fazer de qualquer maneira? Ou é fazer de forma diligente? Fazer com vontade? Fazer com amor? Fazer com vontade, com carinho, com afinco? Eu respeito, tá, pessoal? Mas eu estava vendo um vídeo. A minha esposa mostrou um dia desse atrás para mim, um casalzinho de senhores, né? Senhores mesmo. Vamos colocar assim, uns 80 e poucos, 90 anos. O marido penteando o cabelo da esposa. Ela me mostrou. Aí depois eu fui ver na internet um casal lá também de senhores e o senhor fazendo a declaração de amor. Acho que 60 anos casados os dois. Esse negócio de que com o tempo o costume vem e o amor esfria é antibíblico, pessoal. Eu costumo dizer que sem lenha, a Bíblia diz, o fogo o quê? Se está com todo respeito, o fogo está se apagando, quando eu falo fogo, é o amor, o carinho. É porque está faltando lenha. A Bíblia menciona que o que é lenha? É a palavra. Olha para o pastor aqui. Você tem que procurar fazer firme a vossa vocação e eleição. Ah, vocação, pai e mãe, é a vocação, não é? Olha para mim. Não estou falando em agressão, que nunca deve ser feito isso. Mas eduque o seu filho de forma firme. Demonstre amor na hora que é para demonstrar, mas demonstre firmeza na hora que é para demonstrar. Aí fica, né? Chora. Não tem nada contra. E eu vou virar para cá para você não achar que eu estou jogando piada. Tá a parede cheia de reboco. Cheia de reboco. E vai lá na Casa Bahia e faz 18 vezes um celular para a menina. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Você tem que ensinar para o seu filho prioridade. E outra coisa, nunca fazer o seu filho se comparar com o playboyzinho lá da escola, que não é. Talvez ele seja o playboyzinho, mas talvez não é. Eu fico vendo a mãe às vezes se mata, irmão. 18 vezes lá na Casa Bahia lá. Compra o telefone, fica do mês todo. E a menina tirando foto no vidro. Igual a galinha torta. Igual a galinha torta. Toda enjambrada. Olha para o pastor. Sua eleição tem que ser feita de forma firme, irmão. Pastor, se eu falar isso, você vai pagar a língua. Grava aí. Nenhum filho meu vai gritar comigo dentro da minha casa, irmão. Não pode ter certeza disso. Não vai, irmão. Uma vez eu caí na bobeira, irmão, de falar mais alto que a minha mãe, eu quase perdi o pé. Ela estava com um caneco na mão. Do que ela tinha, atacou, bateu na pontinha do meu tornozelo. Fiquei mancando um bom tempo. Mas isso aqui é sério, pessoal. Olha para mim. Você está fazendo de forma firme a sua eleição. Eu estou com pastores aqui, ó. Eu pergunto para eles, obreiros, sou saiu de casa hoje empurrado. Tem que ir lá. Não precisa vir desse jeito, não, irmão. Não precisa vir, não. Vai pro mundo, faz qualquer coisa que você quiser. Irmão. Deus não com todo. Você está jogando seu tempo fora. Não está aqui se enganando, irmão. A gente precisa entender isso. Olha o que ele vai dizer, ó. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, atenção, nunca jamais o quê? Porque tem gente que está tropeçando na vida. Porque não tem feito uma boa eleição, um bom mandato. Juízes capítulo 3. Agora vai ficar pesado, forte demais. Tô vendo, irmão. Eu tô sendo bem... Deixa pra lá. O cara tá mandando mensagem pra você, pai, pra desejar boa noite. Você é casada, irmã? Não, eu tô passando aqui pra desejar boa noite. Você vai desejar boa noite pra égua, rapaz. Verdade, irmão. Procure fazer de forma firme a sua eleição. Só é casada. Só não tem que ficar com esse negocinho de rolezinho com solteira por aí afora. A cabeça de solteira é diferente da de casada, irmão. Pelo amor de Deus, amigo. Aí tu queria...
Já pensou se você chegasse aqui e eu cumprimentasse as irmãs tudo com um beijo no rosto? Não, estou perguntando. Você acharia que pode falar? Eu estou pedindo para você falar. Você acharia que eu sou o quê? Fala! Sem vergonha, não é? Já pensou? Beijoqueiro. Amigão, não estou falando que é para todos, mas você não sabe se a pessoa que está ali te dando beijo no rosto não está sendo tentada, irmão. Coloca maldade na cabeça. Casado, de vez em quando tem umas velhas aí. Deixa pra lá. Toma vergonha na cara, rapaz. Capítulo 3, versículo 12. Ai, ai, ai. Vamos lá. Agora nós vamos... Ai, tem gente que não toma vergonha. Vai ficando sem juízo, né, irmão? Aí fala assim, sem, velho. Deixa pra lá. Cala-te, boca. Pastor, o senhor brinca muito. Não é, irmão. Você tem que saber o momento certo de brincar na mensagem para quebrar um pouco o clima e tal. Mas tem gente que confunde mais as coisas, irmão. Aí tô passando para desejar boa noite para você. Você é casada, rapaz. Também que o cara tá sendo tentado contigo, não tá de olho. A não ser que você seja solteiro e o cara solteiro. Aí é outra conversa, irmão. Pô, passar para tô desejando boa noite. E aí o marido responde, agora eu tô te desejando uma má noite, rapaz. Ô amigo, irmão, olha pra mim. Você não sabe se a pessoa está sendo tentada. Você não sabe, rapaz. A sua eleição tem que ser feita firme. Nossa, pastor, ainda bem que eu não casei com você. Ainda bem que eu não casei contigo, só sem vergonha. Verdade. Olha, eu tô falando sério, gente. Não confunde as coisas, irmã. Seu patrão é seu patrão. Você está oferecendo alguma coisa para você? Olha para mim. Ele já ofereceu para outras. Ele já ofereceu para outras. Abra sua cabeça, filha. Você acha que ele vai largar a família dele para ficar contigo? E outra, se ele fizesse, vocês dois iam morrer no adultério. Acorda, menina. Como diz a outra, acorda, querida. Acorda. O Louro José lá na... Acorda. Acorda. Você foi chamada para ser mulher de Deus, ô irmã. Esposa. Mãe. Mas você está... Meu Deus do céu. Deixa para lá. Juízes 3:12. Atenção agora e vamos entrar na parte... Não, irmão. Eu não quero que você entenda errado. Acho que o solteiro... Tá solteiro, tudo bem, irmão. Você conversa ali, toma um café, não tem problema nenhum nisso. Agora, casado, irmão. Pastor Glauber que me ensinou. Pastor Glauber, lá dos Estados Unidos. Irmão, eu já te observei, vi que você é um... Desse jeito. Irmão, diante de Deus, você já ficou com alguém aqui nos Estados Unidos? Desse jeito. Falei, não, senhor, pastor. Não, senhor, pastor. Por quê, irmão? Porque tem uma moça lá em Minas que eu gosto dela. Minha esposa. Se eu tivesse feito coisa errada, nem aqui eu estaria. O obreiro ele tem que ser irrepreensível, irmão. O obreiro tem que ser irrepreensível. Tem uma moça da escolinha aqui que eu tirei o chapéu para ela um dia desse atrás. O rapaz mandou mensagem para ela, nem ela me falou, foi outra pessoa que falou, minha esposa. E ela falou com o rapaz, senhor, você vai querer o que comigo? Você quer conversar ou você quer namorar? Aí o cara, não, só quer, então vai conversar com outra. Desse jeito. Essa é a mulher para casar, irmão. Aí fica, irmão, eleição, o seu mandato tem que ser firme. Me desculpa, irmão. Não dá brecha, não. Trata o pessoal com... Mas não vai fazer o que eu estou falando e vai levar o pé da letra. Então você fica assim carrancuda, né? Conversa nem com os outros. Não, seja educado, mas olha para mim, não dê abertura, irmão. E outra coisa, saia na classe, viu? Chega. Quero falar mais sobre isso. Capítulo 3, versículo 12. Vamos lá. 3:12. Está o 11 aí, Diogo. Coloca o 12, por favor. Juízes 3:12. Estou indo para a parte principal de hoje. Atenção. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Meu irmão, não vou ficar entrando no tempo histórico, que eu não domino isso aqui para poder ficar te falando. Mas eu sei que depois de ter Otiniel como primeiro juiz de Israel, que a terra sossegou, ficou ali décadas a terra sossegada, a Bíblia diz que o povo tornou a fazer
escolha errada. Fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Gente, eu não estou aqui fazendo alusão a ninguém. Pensa conforme você quer pensar. Mas a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo crucificou Jesus. Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer? Que às vezes, olha para mim, o povo faz decisão errada. E faz mesmo. Pastor, o senhor está fazendo alusão a ninguém? Ninguém. Mas se você quiser, você faz o que você quiser. Olha para o pastor. O povo, depois de ter 40 anos de sossego, vacilou de novo. Aí vem um homem chamado Eglon, rei dos Moabitas, e olha o que eles vão fazer com o povo de Israel. Ó, versículo seguinte, 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Versículo 14, por favor. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos, igreja? Olha que coisa, o povo de Israel servindo agora ao inimigo que se aliou a mais 2 reinos, coisa séria, começou a oprimir o povo de Israel. E quantos anos eles já sofriam? Quantos anos? Olha para mim. Vai querer sofrer mais quantos anos, rapaz? Eu não quero ficar, vou ficar falando coisa aqui, talvez você vai achar que eu estou falando de alguém. Rapaz, já sofremos muito, irmão. Deixa para lá. Deus agora vai levantar alguém para resolver o problema. Vamos lá, versículo 15. Deixa para lá. Então, os filhos de Israel clamaram a quem? E o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita. Homem o que, igreja? Canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Atenção, versículo 16, e eu paro. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa, o que, igreja? Olha aqui para mim, olha para mim. Não quero aqui que você, presta atenção, não quero que você entenda o passo errado, não. Deus, ele elegeu, depois que o povo clamou, um homem chamado Eude. E esse homem, ele foi o segundo juiz que julgou Israel. E quando eu falo juiz, é que naquele tempo ainda não entrou na parte da monarquia, não entrou para rei tomar conta. Era os juízes que tomavam conta. Ele não era o rei, ele era um juiz. Só que esse homem, ele nasceu canhoto, pessoal. Na Bíblia não tem nada sem significado. Às vezes tem gente que está aqui, que está falando assim, ó, pastor, eu não consigo exercer um bom mandato de marido porque a minha mulher não me ajuda. Ou vice-versa, eu não consigo ser uma esposa que edifica a casa porque o meu marido, ele não me ajuda. E se você for olhar, realmente não ajuda mesmo. Só que o que tem a ver? Às vezes, a gente deixa a nossa limitação, ela não deixa a gente executar um bom mandato. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O Eude foi eleito para ser um bom juiz, e ele tinha que livrar o povo de Israel da mão de Eglon. Só que o Eude era canhoto. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Olha para mim, eu não estudei isso aqui para falar com muita propriedade, mas eu li sobre isso. Alguém sabe o que significa canhoto em hebraico? Fechado, incapacitado, amarrado da mão direita. Gente, naquele tempo, até mortos os canhotos eram, porque eles eram tratados como defeituosos. Presta atenção, olha para o pastor. O canhoto, alguém sabe o que é aqui? É o que chuta com a perna aqui, né? Que é essa perna esquerda, que escreve, não é verdade? O Eude, aos olhos do povo, ele era um defeituoso. É o que eu estou querendo mostrar. Não é porque você foi criado sem pai que você vai ser um mau pai. Eu não posso deixar a limitação atrapalhar o meu mandato. Eu não estou fazendo alusão a ninguém aqui. Mas o povo gosta, às vezes, de fazer coisa para sofrer, irmão. Olha para o pastor, não posso confundir as coisas, que agora eu estou para pregar aqui, não estou para falar de outra coisa. Mas, irmão, o próprio povo fez uma escolha de fazer errado e sofreram ali por consequências de 18 anos.
Às vezes a pessoa, olha para o pastor, às vezes o reino está em paz, irmão. A vida está em paz, mas a pessoa faz a escolha errada. Deixa isso aí para lá. Entenda como você quer entender. Você vai achar que eu estou fazendo alusão a alguém. E se você quiser achar que eu estou fazendo, não tem problema. Só que daqui a pouco começa a pensar. Deixa para lá. O Eude foi levantado por Deus com uma limitação aos seus olhos. Perdão, aos olhos dele não, aos olhos de todos, menos dele. Não é limitação que vai impedir você, meu irmão, de fazer um bom mandato. Ah, pastor, eu não trabalho direito porque meu patrão não me paga direito. Por que você não sai de lá? Você está insatisfeito com o seu salário? Tem uma música que um rapaz falava assim, pega o seu banquinho e saia de mansinho. E sem ficar fazendo escândalo aí para a internet, conversar fiado lá. Não, irmão, saia na classe. Estou falando, pastor, mas sabe o que é? Eu estou hoje pedido porque os meus pais me deram um bom exemplo. Beleza, pode até ser. Mas olha, com todo respeito, não é porque eu vou cair no buraco que eu vou cair. Tem que tomar muito cuidado, irmão. Tem que tomar muito cuidado. Pastor, eu traí porque fui traída. Você perdoou, perdoei. Então agora o erro é seu. Não, eu não casei porque homem nenhum presta. Quem te disse? Minha mãe. E a sua mãe como é que tá? Morreu viúva, solteira, lascada. Não é limitação que pode impedir você de executar um bom mandato. Você quer que eu te provo? Para não ficar muito demorado aqui. Não precisa abrir, não. Não precisa, não vai demorar. Ô, Diogo, coloca 4:10 de Êxodo para mim. Não precisa abrir, não. O Diogo coloca. Êxodo 4:10. Muitos foram chamados com limitações. Então disse Moisés ao Senhor. Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de quê? E pesado de quê? O Moisés, ele era... Para ele falar essa frase aqui, ele demorou 7 dias. Olha para mim, qual que era a limitação de Moisés? Ele deixou a limitação impedi-lo de fazer um bom mandato? Atos capítulo 4, versículo 4. Olha o Pedro aí, rapidinho, não precisa abrir não, ele coloca 4:4, Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens de quase 5.000 numa pregação. E aconteceu no dia seguinte reunir-se em Jerusalém os seus principais anciões, os escribas. Versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7. E pondo no meio perguntaram, com que poder ou em nome que fizeste? Só isso basta. Eu não vou ficar lendo tudo não, mas é até o 14 lá. O Pedro, numa pregação, ele levou 5.000 pessoas a serem convertidos ao evangelho. Conseguiu reunir o sumo sacerdote e todas as autoridades. Mas o Pedro, ele tinha estudo? O Pedro era indouto. Você não pode deixar uma limitação ou uma decepção impedir você de executar um bom mandato. Não fica com esse negócio não. O pior defeito da pessoa é se defender acusando a outra, irmão. Não faça isso não. Não faça. Pô, pastor, mas por que você está falando? Porque, olha para o pastor, o importante é que dentro de nós não existe limitação. Dentro de nós, a partir de hoje, existe o Espírito de Deus que vai nos dar a vitória. Olha, você quer que eu te prove? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu já estou indo para o final. 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Você pode até ser de barro. Você pode até ser aquilo que quebra fácil, que não tem tanto valor. Atenção. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? Dentro de nós. Você pode até ter limitação, mas dentro de nós temos o Espírito Santo de Deus, que vai fazer a gente vencer qualquer adversidade. Deus te chamou para fazer um bom mandato. Volta lá em Juízes 3, agora versículo 17. Olha para o pastor. Onde o Eude colocou a espada, quem lembra? Quem lembra? Coxa o quê? Direita. Atenção. E ele era o quê? Quando o pessoal ia para a guerra, não sei se você já viu aqueles filmes de guerra. Olha para mim. Todos os guerreiros eram destros, canhotos, eles eram amaldiçoados, então eles nem consideravam. O destro, ele colocava a espada onde? Quando ele foi visitar agora o Eglon, que você vai ver, ele vai ser revistado em qual lado? Qual lado que ele vai ser revistado?
Olha que coisa forte de entender, ó. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon, homem muito gordo. Atenção. E sucedeu que, acabando de entrar, o presente, entregar o presente, despediu a gente que o trouxeram pra gente. Foi mais ou menos assim, ó. Fica aqui, ô bobato, fica aqui em cima. Aqui em cima, irmão. Aqui em cima. Fica aí. Olha pra mim, eu sou Eude. Olha pra mim, onde a minha espada estava cingida? Olha pra mim, onde ele vai me revistar? A espada era sempre posta do lado contrário, só que ninguém imaginava que ele era um canhoto. Quando ele chegou para visitar, eu vim visitar o rei Eglon, meu senhor, vim aqui trazer um presente para ele. Aí o soldado vai falar assim, levanta aí a camisa. Deixa eu ver. Levanta a camisa, deixa eu te revistar. Tá tudo certinho. Pode entrar. Da limitação, olha para o pastor. Deus levantou Eude para fazer um mau ou um bom mandado. Olha o versículo seguinte. Porém voltou do ponto em que estão as imagens da escultura ao pé de Gilgal e diz, tem uma palavra secreta para ti, ó rei. Este diz, cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram diante dele. Eu imagino que o Eglon perguntou, já revistou? Já. Já revistou? Já revistou? Não, você que me revistou, rapaz. Pergunta daí, Fábio, já revistou? Já revistou? Já. Já. Tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada. E Eude entrou no cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado e disse Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão, o que é igreja? E lançou mão da espada na sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Olha que coisa séria, vai destruir o rei. Pula para o versículo 26, por favor. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. Versículo 27. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes, segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, à mão. E desceram após ele, né? E tomaram os vales de Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar. Atenção, ó, versículo 29. E naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe, naquele dia, debaixo da mão de Israel. Atenção agora. E a terra sossegou quantos anos? Só isso basta. Eude, com limitação aos olhos do povo, fez ou não fez um bom mandato? Mas a limitação de Eude era aos olhos de Deus ou aos olhos do povo? Olha para mim, não aos olhos de Deus. Os outros podem até achar que você é limitado, mas aos olhos de Deus você é mais do que vencedor. Dentro de você tem o Espírito dele para executar um bom mandato. Quantos anos a terra sossegou? Quantos anos? Olha para mim. Se você fizer um bom mandato naquilo que Deus te chamou, se prepara. Sabe por quê? Porque a sua casa, ela vai sossegar não só 80 anos, ela vai sossegar, meu irmão, até a volta de Jesus. Mas o que tem de gente que não executa um bom mandato não é brincadeira. Não fica triste com o pastor. Não fica triste. Deus te levantou. Para você executar um bom mandato, você tem que usar bem a palavra. O que Jesus no meu lugar faria? Isso, o senhor falou de mandato, eu não estou aqui querendo que você entenda errado. Mas até agora na eleição, vote de acordo com a palavra, irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Vote por princípios. É isso que você tem que entender. Só isso. Salmo 75, 2 e eu acabo. Quando eu ocupar o lugar, o que, igreja? Julgarei o que? Deus hoje manda te dizer. Você foi eleito para poder ser bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão, até mesmo um bom obreiro, um bom pastor. Se você tem um bom mandato, olha para mim, Deus ele te promove ou Deus ele te tira daquela posição? Se você tem um bom mandato, Deus ele o quê? Então se prepare, tá? Deus ele vai te colocar em posição superior. Porque você vai sair daqui hoje sabendo que você tem que fazer, exercer um bom o quê?
Aplauda Jesus bem forte. É isso.